Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de todos vocês. Mas vamos continuar aqui nosso conteúdo, desenvolvimento aqui da nossa matéria no direito administrativo. Gente, na última aula a gente falou sobre as formas de extinção dos atos administrativos, né? Falamos da cassação, falamos da caducidade, falamos da contraposição ou derrubada, né? Falamos quando o ato cumpre os seus efeitos em relação à perda do objeto ou do sujeito. E a aula passada eu terminei falando que a gente iria entrar especificamente em anulação e revogação, que são também, né, formas, né, ou maneiras de extinção de um ato administrativo. Eu separei essa aula especificamente para falar da anulação e extinção do ato administrativo, porque talvez são as formas principais, né, as mais famosas e também que tem mais incidência na OAB em concurso, como extinção dos atos administrativos, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar então da anulação e da revogação, bacana? Vamos lá então. Primeiro eu vou falar da revogação. O que é a revogação? A revogação é uma modalidade de extinção de ato administrativo que acontece pelo surgimento de fato novo que torna a situação inconveniente ou inoportuna para a administração pública. Então vamos lá, a revogação é uma forma de extinção de um ato administrativo que se dá em decorrência de inconveniência ou inoportunidade para a administração pública. Então vamos lá, vou dar um exemplo para a gente contextualizar e depois a gente vai especificando e aprofundando sobre o tema. Bacana? Imagina que uma pessoa que tenha pedido, né, para um determinado município a permissão de uso, né, de uma calçada, por exemplo, para montar o seu churrasquinho ou para montar, por exemplo, o seu pit dog, enfim, algo de comer. E vamos supor que o município, então, ele tenha concedido uma permissão de uso, tá? Para que uma pessoa pudesse usar a calçada ou determinado espaço público ali para montar o seu pit dog, para montar ali o seu negócio de comida. Beleza. Só que passa um tempo e o município quer usar aquele espaço público de volta. O município, ele começa né, vamos supor que o município ele queira utilizar aquela calçada, aquele espaço que foi cedido para um particular montar o seu pit dog, montar o seu estabelecimento, porque vamos supor que o município ele quer utilizar aquele espaço para utilização em favor de uma escola pública. Vamos supor que existe uma escola pública no município e vamos supor que uma das aulas lá, vamos supor, de educação física, o município e a escola pública quer justamente utilizar aquele espaço público, beleza? Ou vamos supor outra situação, vamos supor que um espaço, né, aberto, vamos supor que um espaço público ainda, ele tenha sido cedido para um monte de particulares realizarem feiras, tá? Então, né, tem várias cidades, né, as feiras, só que vamos supor que as feiras tenham acontecido em espaço público, o município tenha, né, cedido o espaço público, né, tenha feito o ato administrativo de permissão de uso de espaço público para que fosse realizado feiras. Só que passa um tempo, o município quer montar algumas creches ou construir, né, escolas públicas e ele quer utilizar justamente naquele espaço público que foi cedido ali para a feira. Percebam que nessa situação é o seguinte, aconteceu um ato administrativo de permissão de uso. No primeiro momento, a administração pública concedeu a permissão de uso de uma calçada para um particular usar um pit dog, e num segundo momento, uma permissão de uso para que montassem feiras ali em determinado espaço público, né, ou até mesmo na rua. Só que, passa um tempo, o município passa a ter uma nova necessidade, o município passa a ter um novo interesse. No primeiro caso, o município quer utilizar uma calçada para, por exemplo, realização de projetos escolares de uma escola pública, ou utilizar a calçada, né, ou a praça onde era utilizado o pit dog para um projeto com pessoas de terceira idade. E na segunda situação, o município quer utilizar o espaço público onde era realizado as feiras, onde foi cedido, para montar creches ou escolas públicas. Percebam, não aconteceu nenhuma ilegalidade no ato administrativo de permissão de uso.
Simplesmente aconteceu um fato novo, mudou-se a necessidade do município, mudou-se a necessidade da administração pública. O espaço público que foi cedido, o espaço público que foi concedido em permissão de uso, o município passa a ter uma necessidade em relação a ele. Em um tempo, o município não precisava e não necessitava e não era interessante para o município aquele espaço público, por isso ele dispôs. Só que passa um tempo, o município passa a ter novas necessidades, que é utilizar aquele espaço público para determinados projetos municipais ou para a construção de uma escola. O que acontece então? O município ele pode revogar, ele realiza a revogação da permissão de uso da calçada, né, da praça para montar um pit dog, né, para o pit dog que estava em funcionamento, ou o município revoga a permissão de uso ali daquela feira para construir uma escola, uma creche. E qual foi o motivo então da revogação? Perceba, o motivo da revogação foi simplesmente a questão da inconveniência ou inoportunidade. Ou seja, não era mais conveniente, não era mais oportuno, não interessava mais ao município que aqueles espaços públicos estivessem cedidos a particulares. O município então revoga aqueles atos administrativos de permissão de uso e volta a exercer a sua titularidade em relação ao espaço público. Vamos pensar aqui outra situação. Vamos supor que o município ele tivesse feito uma licitação para a construção, né, de uma rodovia, tá, de uma obra pública. O município fez a licitação aconteceu normalmente e foi então fechada um contrato administrativo com determinada empresa para a construção de uma rodovia, por exemplo. Só que o que acontece? No decorrer da construção da rodovia, o município passa por uma crise financeira muito grande. E o município, então, começa a ter prejuízo financeiro. Ou seja, o dinheiro do município vai acabando. O que o município, então, decide fazer? Vou revogar a licitação. Vou revogar a licitação para a construção da rodovia ou da obra pública. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Porque o município passou por necessidade financeira. Perceba, a licitação ela foi legal. Só que mudou a necessidade do município, acontece um fato novo, ou seja, a arrecadação do município diminui. O município, então, percebe que não é mais interessante continuar a construção da rodovia ou da obra pública porque necessita de dinheiro. Ele revoga, então, aquele ato licitatório. Percebam o seguinte, na revogação, o motivo é justamente a inconveniência e a inoportunidade. Não é mais conveniente e não é mais oportuno para a administração pública a manutenção daquele ato administrativo. Percebam, não há que se falar em ilegalidade. O ato administrativo foi cedido ou aconteceu legalmente, mas por motivo de inconveniência e inoportunidade, o ato administrativo precisa ser revogado. Detalhe, é chamado essa questão de conveniência e oportunidade de mérito administrativo. O mérito administrativo diz respeito à conveniência e oportunidade da administração pública, ou seja, a revogação acontece por razões de mérito administrativo. Detalhe, quem pode realizar a revogação de um ato administrativo? Apenas a administração pública. Quem pode revogar um ato administrativo é apenas a administração pública. O Poder Judiciário ele não pode revogar atos administrativos. O Poder Judiciário ele não pode revogar atos administrativos. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele só trata de questões de ilegalidade. O Poder Judiciário ele só tem competência para analisar, para apreciar questões de legalidade ou ilegalidade. Ou seja, o judiciário, ele não intervém, ele não trata do mérito administrativo. O Poder Judiciário, ele não pode analisar, não pode apreciar o mérito administrativo. O Poder Judiciário não pode versar sobre a conveniência e oportunidade, porque é algo, o mérito administrativo, intrínseco à administração pública. Percebam, o município fez uma licitação que aconteceu de maneira legal. O município precisa pedir permissão do judiciário ou entrar com uma ação no judiciário para revogar? Não.
Até porque não tem nada para o Poder Judiciário analisar. O Poder Judiciário só pode analisar um ato administrativo desde que esse ato administrativo seja ilegal. E se não houve ilegalidade, não há o que o Poder Judiciário tratar. Beleza? Efeitos da revogação. A revogação ela possui efeitos ex nunc. A revogação possui efeitos ex nunc. Daquele momento para frente. Detalhe aqui, dica para lembrar. Ex nunc, quero que vocês lembram de nuca. Bateu na nuca, vai para frente. Ex nunc, bateu na nuca, vai para frente. Exemplo, vamos supor que o pit dog recebeu a permissão de uso e ele ficou funcionando 1 ano. Correto? Vamos supor que o município ele não quis mais que o pit dog funcionasse naquele espaço público que ele vai utilizar para algum projeto. Pergunto, tudo que o pit dog vendeu, todo o lucro do pit dog vai ser, né, jogado fora, vai ser anulado? Ou vai continuar, né, prevalecendo, ou vai continuar valendo as vendas, o pessoal vai ter comido o pit dog, vai ter consumido, o dono do pit dog vai ter ganhado dinheiro? Não, tudo que aconteceu para trás, tá, vale, permanece. Agora, dali para frente, aí o pit dog não vai poder mais continuar. Agora, o que aconteceu para trás, vale. Agora, dali para frente, no momento da revogação para frente, o pit dog não pode mais estar naquele lugar, porque a administração quer o espaço público de volta. Exemplo, quando é revogada a permissão de uso para o funcionamento da feira, tudo que aconteceu antes continua, ou seja, as vendas que foram feitas na feira, as compras que foram feitas na feira, elas continuam. Só que dali para frente, vamos supor que o ato administrativo, né, de permissão de uso tenha sido revogado numa segunda-feira. Né? Segunda-feira, vamos supor, hoje é dia 1º de maio, 4 de maio tenha sido revogado a permissão de uso de uma rua para feira. De 5, né, de maio para frente, ou seja, dali para frente a feira não pode funcionar. Agora, o que aconteceu para trás, né, continua, aconteceu e não vai existir efeitos retroativos. Exemplo, mesma coisa na licitação. Se a licitação aconteceu e existe a construção da obra pública. Se foi revogada a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, o que aconteceu ali, a licitação, o que já foi construído, permanece, continua. Agora, dali para frente, não vai mais continuar a construção. Beleza? Então, características da revogação. Motivo, fundamento, conveniência e oportunidade. Quem pode fazer revogação? Somente a administração pública. Efeitos ex nunc, dali para frente. Beleza? Só para finalizar, existem alguns atos que não podem ser revogados. Existem determinados atos administrativos que não podem ser revogados. Exemplo, os atos administrativos que já cumpriram seus efeitos, os atos que geraram, né, que produziram direitos adquiridos, os atos vinculados, porque não possuem mérito administrativo, não possuem conveniência e oportunidade, ficam totalmente vinculados à lei, e também os atos complexos, beleza? Os atos complexos, a gente vai falar mais pra frente, aqueles atos que precisam de 2 ou mais órgãos ou 2 mais autoridades para serem produzidos, e também aqueles atos que a lei expressamente declarar que não podem ser revogados, também não podem ser revogados. Então, existem alguns atos que são irrevogáveis, que não podem ser revogados. Exemplo, os atos que a lei expressamente declarar que não podem ser revogados, os atos que já cumpriram seus efeitos, os atos que já geraram direitos adquiridos, os atos vinculados, ou seja, que são totalmente vinculados à lei, que a lei já diz, né, tudo em relação ao ato, e também os atos complexos. Beleza, gente? Então é isso aí, vamos lá.